E aí pessoal, tudo bem? Sou Jefferson Bogo, professor de Informática. A dica de hoje é para você que está estudando para o concurso Tribunal de Justiça aí de Minas Gerais, beleza? Galera, atentos ao nosso edital, ele traz lá a parte de hardware, descrita de uma forma um pouco diferente, né? Descrevendo ali os componentes, trazendo mais detalhes do que normalmente nós vemos nos editais. Sem problema. Vamos aqui a dica agora falar sobre HDs e SSD. Joga na tela, por gentileza. Então vejam o seguinte, nós temos aqui a sigla HD, que significa Hard Disk, ou seja, disco rígido. E SSD também é uma sigla, né? Para disco no estado sólido. Bom, então normalmente eles vêm, o HD ele pode vir na prova, né? Como disco rígido, ou o HD, trazendo a descrição do lado. E o SSD também pode vir lá na SSD, ou descrito dentro do parênteses ali, as palavras em inglês. O que nós temos que saber? Ambos aqui são HDs. Mas você não vai visualizar na prova SSD falando o HD SSD é muito difícil. Não está errado, tá ok? Não está errado. Vejam bem. SSD é um HD também, Jefferson? Sim, é um disco no estado sólido. Vamos às diferenças, então? Beleza. Quando você vir na prova HD, ou disco rígido, como eu disse, você vai lembrar de um HD convencional, termo não usado em prova, muito raro também, tá? HD convencional é aquilo que nós temos vários discos lá dentro e partes mecânicas, portanto partes móveis, né? Os discos vão girar, então é muito comum quando se referem, né, a esse tipo de HD, o seguinte termo, joga na tela por gentileza. Olha só, né? Então nós temos aqui associado ao HD comum, vamos dizer assim, o termo RPM. O que significa isso, Jefferson? Rotações por minuto, tá? RPM, então vai dizer respeito aí à velocidade com que os discos giram. Portanto, quanto maior, né, o RPM dele, 5.400, 7.200, 10.000 RPMs, maior vai ser a velocidade de acesso aos dados ali gravados. E aí um detalhe muito interessante aqui, né, já que nós estamos falando de gravar dados, que leis e gravam os dados ali. Ambos, tanto o HD normal quanto o SSD, eles são do tipo não volátil. Eles são, primeiro, memórias secundárias ou de massa, tá ok? Não voláteis. O que significa não voláteis? Uma vez que eu armazeno os dados ali, eu desligo o computador depois que eu armazenei. Eu não vou perder aqueles dados. Então não depende do fornecimento constante de energia para manter os dados armazenados. Isso é comum aos dois. Voltando ao HD convencional, ele tem partes móveis, como eu falei, né, que vão se mexer, vão se mover, partes mecânicas, beleza? Já no SSD não há isso. Joga na tela, por gentileza. Nós temos lá memórias do tipo flash. Então, os dados vão ser, neste caso aqui, ó, no SSD, lidos e ou gravados eletronicamente. Lá no HD normal, eu tenho partes móveis, como eu já falei, e os dados são lidos e ou gravados magneticamente. Grave esse conjunto de informações, galera, todas as informações que eu passei aqui, que são dicas preciosas, essas comparações aqui. E o SSD tem caído muito em prova, muito. É uma tecnologia mais ou menos recente, né? Tem alguns anos aí na praça e tem sido muito cobrado, muito explorado em prova, mas eles não deixaram de cobrar o HD. Então, pode vir um paralelo entre os dois, extremamente comum também. Beleza? Uma excelente prova a todos aí.